Nós vamos falar sobre cirurgia minimamente invasiva. O tema é um tema, para mim, pessoalmente, muito importante, mas vocês vão ver que também é um tema que a nossa disciplina sempre esteve na vanguarda e é um tema muito importante para todos nós. Pode passar? Eu tenho aqui alguns conflitos de interesse. Pode passar? E o objetivo dessa apresentação é justamente falar sobre o desenvolvimento da cirurgia minimamente invasiva no mundo, no Brasil e aqui dentro da disciplina. A gente vai tentar traçar um paralelo do desenvolvimento da minimamente invasiva no mundo e aqui na nossa disciplina. Próximo. Como todos sabem, a toracoscopia, o conceito de cirurgia minimamente invasiva não é novo. Já em 1910 já tem descrições disso. Eu vou citar coisas básicas, porque a gente também tem os nossos residentes. Então, como nós temos bastante residentes, vocês vão ver que eu vou abordar também as coisas de uma forma básica, mas o conceito de videocirurgia, o conceito de cirurgia minimamente invasiva, como a toracoscopia, já vem desde 1910. Né? Olhar por um buraquinho com uma fonte de luz foi descrito por Jacobeus para tratamento da tuberculose no início do século passado. Mas essa técnica ela realmente ganhou impulso nos anos 90, 1990, pelo desenvolvimento tanto das fibras ópticas, o material de vídeo, né, as câmeras, as microcâmeras e grampeadores. E foi isso que permitiu a realização de procedimentos mais complexos. Então, o grande avanço na videocirurgia, ou na cirurgia minimamente invasiva, aconteceu a partir da década de 90. Próximo. E a nossa disciplina, ela tem um grande número de publicações em cirurgia minimamente invasiva. Fazendo uma breve revisão da nossa literatura, a gente vê que já em 97 a gente tinha publicações, o professor Fábio, o professor Paulo, publicando o uso da videocirurgia para dissecção da artéria mamária para cirurgias de coronária. Esse trabalho do Ribas, que foi publicado em 97, junto com o Laerte, com o Vereb, que está aí também online, do Torélio, sobre toracoscopia em crianças, próximo. E vários trabalhos, então, foram publicados sobre pleura de cirurgias realizadas durante os anos 90, então saíram aqui nos anos 2000. Eu quero ressaltar esse trabalho que está também do Ribas, com o Vereb, o Paulo Cardoso é coautor, e também o Dr. Richard Light. Esse trabalho da experiência de 15 anos talvez seja um dos trabalhos mais citados da nossa disciplina. Esse trabalho foi um trabalho seminal na videocirurgia e deve ser relembrado como algo muito importante e que tem muitas citações até hoje. Pode passar? E a partir desse momento, não só a videocirurgia começou a ser usada para pleura no grupo, mas também para outras coisas. Aqui a gente vê um exemplo da videopericardioscopia, que o professor Paulo publicou em 2001, depois novas atualizações do método em 2007, próximo. E também procedimentos que começaram a aumentar em complexidade. Esse também é um trabalho bastante relevante do grupo, que foi publicado em 2000, que fala sobre a ressecção de tumores mediastinais por toracoscopia. A gente vê que a maioria dos procedimentos foram procedimentos mais simples, grande parte deles diagnóstico, mas na tabela da direita a gente vê que já havia ressecções de tumores neurogênicos, ressecção de timomas, e demonstrando então que ao longo do tempo houve um aumento da complexidade da realização dos procedimentos realizados por cirurgia minimamente invasiva. Próximo. Eu acho que aí é um ponto importantíssimo para a nossa cirurgia minimamente invasiva, que foi o desenvolvimento da simpatectomia. Aqui é um dos primeiros trabalhos do grupo, que foi em 2003, em que o Ribas descreveu os resultados de 378 pacientes operados, e isso abriu uma avenida de pesquisa aqui dentro do grupo, culminou com esse livro, mas são vários estudos, isso vai ser abordado numa próxima aula pelo próprio Ribas, mas a simpatectomia talvez tenha sido uma das maiores disseminadoras da videocirurgia pelo país.
apesar de ser um procedimento de relativa baixa complexidade, por isso mesmo, foi algo que abriu a porta da videocirurgia para o país como um todo, além de apenas para procedimentos simples de diagnóstico de pleura. Próximo. E até na cirurgia robótica, a gente vê o uso da simpatectomia. Isso aqui é um precursor dos robôs modernos, né? O ISOP, que era um robô que ele segurava a câmera e respondia a comandos verbais. Isso foi também tema de tese de um dos nossos ex-doutorandos, o Dr. Rua, em que foi feito o uso da câmera robótica para a realização de simpatectomias. Próximo. Isso, a minimamente invasiva, então, ao longo dos anos 2000, se estendeu, como eu estava dizendo, para vários outros procedimentos. Então, além da simpatectomia, a gente vê para aqui a correção do pectus excavatum, próximo. A gente vê para o tratamento do quilotórax também, publicação do professor Paulo em 2011, próximo. E finalmente, a gente vê um aumento da complexidade para pacientes que eram submetidos à decorticação, e a gente vê ao longo dos anos, isso foi uma publicação nossa de 2012, como houve uma mudança no perfil dos pacientes operados com empiema, que em 2002 eram a grande maioria aqui, a lista preta, a barra preta, eram por cirurgia aberta versus a barra branca, que era cirurgia por vídeo, e a gente vê que por volta de 2005 para 2006 houve uma inversão disso, e praticamente hoje todos os pacientes com empiema são operados por via minimamente invasiva, mesmo casos mais avançados. Próximo. E aí fica a pergunta das ressecções pulmonares, porque essa realmente esse talvez tenha sido o grande desafio para a cirurgia minimamente invasiva. Próximo. E curiosamente, o primeiro relato de uma ressecção, de uma lobectomia por vídeo, é de 1992, pelo Dr. Roviaro, um cirurgião italiano. E a despeito dessa publicação, a gente vê que ao longo dos anos 90, as lobectomias por vídeo não decolaram. E talvez um dos maiores motivos disso, próximo, seja esse ensaio clínico randomizado que foi publicado em 1995 pelo Dr. Kirby, com cirurgiões importantes, a gente vê o Dr. Michael Mack, Landronot e Thomas Rice, no qual eles compararam a lobectomia por vídeo com a lobectomia aberta. Foi um estudo pequeno, com 30 pacientes para cirurgia aberta e 25 pacientes para cirurgia por vídeo, e eles não acharam nenhuma diferença em termos de duração do tempo de drenagem, tempo de internação hospitalar ou dor. E eles até colocaram uma coisa muito estranha no abstract, assim, na conclusão, que hoje em dia não seria nem possível colocar, porque não foi avaliado e não foi uma conclusão do estudo, mas eles escrevem que a cirurgia vídeo assistida expunha os pacientes a um risco maior, sendo que não foi isso também que foi observado no estudo, visto que os resultados foram iguais. Esse estudo tem um viés enorme, porque os pacientes que foram submetidos à cirurgia minimamente invasiva, na verdade, receberam uma toracotomia, às vezes até com um afastador, e eles só colocavam a câmera pelo local, pela incisão. Então, realmente não era de se esperar uma grande diferença entre os grupos. Próximo. É muito improvável, né? Isso a população médica de cirurgia torácica achou improvável que um procedimento minimamente invasivo, como esse da direita, fosse igual a esse procedimento à esquerda, em que você tem secção muscular, abertura de costelas e tudo mais. E, a despeito desse ensaio clínico randomizado que mostrava que foi negativo, alguns cirurgiões continuaram evoluindo com a técnica minimamente invasiva. Próximo. E aí eu queria citar esse trabalho, que foi um trabalho seminal, publicado pelo McKenna em 2006, no qual ele mostrou uma experiência de 1.100 casos de lobectomia por vídeo. E não só os 1.100 casos, mas os resultados que ele mostrou eram bastante diferentes do que o que a gente via na época. Então, a maioria dos pacientes dele tinham tido, pelo menos mais de 50%, tinham tido alta em até 3 dias, o que na época era algo muito fora do padrão, visto que a maioria dos pacientes, pelo menos
no Brasil e mesmo Europa, em grande parte dos centros americanos, recebiam alta a partir do 5º PO. Então, isso foi uma quebra de paradigma e chamou muita atenção e voltou, então, a atenção da comunidade cirúrgica para a cirurgia minimamente invasiva nas ressecções pulmonares. Próximo. A nossa primeira lobectomia por vídeo foi feita aqui no HC em 2007. A técnica ainda era bastante rudimentar, então fica bastante difícil. Eu sei que vocês não estão vendo o vídeo rodando aqui, a transmissão é sempre pior, mas basicamente mostra que a gente ainda estava engatinhando na técnica, mas o que também favoreceu não só a literatura aí com esse trabalho do McKenna, mas a gente vê que a melhoria dos equipamentos de vídeo e dos grampeadores também impulsionou essa próxima. Pode ir passando várias vezes. Pode ir passando, impulsionou o crescimento dessa técnica. Mais um. Em 2010, nós fizemos o nosso primeiro curso, a gente conseguiu adquirir rapidamente aqui na USP experiência com a cirurgia de ressecção pulmonar por vídeo, e fizemos o primeiro curso em 2010. Esse foi o primeiro curso assim, voltado para a lobectomia por vídeo, com parte teórica, com parte prática aqui no INCOR, no nosso centro de treinamento. A gente já vê aí algumas figuras, eu estou ali, o Pedro, o Samano, e esse curso foi bastante importante para alavancar a disseminação do conhecimento sobre lobectomia por vídeo. Próximo. Bem, e aí o que a gente viu que na literatura foi que começou-se a construir, então, a partir desse trabalho do McKenna, um corpo de evidência mais robusto. Vários estudos comparativos começaram a ser publicados, e eu destaco esse do Banco de Dados Europeu, que foi um estudo que fez um pareamento por propensity scores e comparou a cirurgia aberta versus a cirurgia por vídeo, 2.700 pacientes pareados para cada lado. E esse estudo ele foi muito relevante porque pela primeira vez demonstrou, vejam ali onde está grifado, uma redução na mortalidade associada à cirurgia, que foi 1,9% na cirurgia aberta versus 1% na cirurgia por vídeo. Próximo. E isso foi, então, um dos trabalhos que mais deu suporte ao uso da técnica minimamente invasiva. E no Brasil? A gente teve o primeiro estudo relevante, que foi o VATS Brasil, que nós publicamos, a Tamara também foi uma das coautoras comigo, com um grupo de vários cirurgiões brasileiros, os resultados de 649 pacientes submetidos à lobectomia por vídeo no país. Próximo. Os resultados foram bastante razoáveis, a gente vê aqui a nossa mortalidade de 2%, que está no meio entre o da STS de 0,94 e do Premier, que é um banco de dados real life americano, com 2,7%, considerando que grande parte desses pacientes incluídos estavam na curva de aprendizado dos cirurgiões. Próximo. E a gente vê também que no Brasil existe uma diferença pequena em termos de qual é o tipo de complicação que a gente observa pós-operatória. A gente vê nos estudos americanos, veja no banco de dados da STS, como uma arritmia, no caso da STS, é o dobro da arritmia que a gente observa no Brasil. Enquanto empiema, no Brasil, é muito mais frequente. E isso provavelmente se deve ao maior número de pacientes com doenças granulomatosas. Próximo. E esse é o trabalho mais relevante que a gente publicou no país, que foi usando o banco de dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, no qual a gente comparou a semelhança daquele estudo da Sociedade Europeia, a cirurgia por vídeo versus a cirurgia aberta para ressecções anatômicas, utilizando scores de propensão. Então, a gente fez um estudo com 890 pacientes e observamos que o número de complicações, tanto totais como as complicações cardiopulmonares, foram mais frequentes no grupo aberto quando comparado ao grupo minimamente invasivo. Próximo. E um dado interessante foi que a diferença de efeito foi mais evidente nos pacientes com doença benigna. E isso, inclusive, é um achado novo.
que foi motivo de outras pesquisas que estão em curso agora dentro da disciplina, inclusive conduzido pela Mariana Schettini, que é uma das nossas egressas também, e foi motivo, inclusive, de prêmio no último Congresso Europeu. Um trabalho avaliando a comparação de desfechos em doença benigna versus maligna. Próximo. E para finalizar a questão da vídeo, eu queria ressaltar esse outro estudo, que foi uma enquete feita entre os cirurgiões torácicos brasileiros, para entender qual é a impressão e a percepção a respeito da cirurgia minimamente invasiva. Foram 224 respostas, próximo, e a gente observa que no Brasil a cirurgia minimamente invasiva ela ainda está bastante centralizada em cidades grandes e em centros que tenham um grande volume de lobectomias. Próximo. E esse gráfico talvez seja o mais interessante desse trabalho que a gente publicou, porque ele mostra a diferença de percepção entre quem faz vídeo e quem não faz vídeo. Nós fizemos a pergunta, por que você acha que quem não faz vídeo não faz? Aquelas pessoas que já estão com a videocirurgia na sua prática clínica dizem que é por falta de material, por falta de dinheiro, por falta de logística. Mas quando você pergunta para quem efetivamente não faz, a resposta foi diferente. A maioria respondeu que é por dificuldade técnica. Próximo. E isso bate com esse outro trabalho publicado pelos americanos, no qual a gente vê, no lado esquerdo, no gráfico da esquerda, a porcentagem de VATs realizadas no hospital. Então, vocês vejam que quanto mais claro o azul, maior a porcentagem de VATs. E no gráfico da direita, a gente vê a disponibilidade do material de VATs. Isso mostra que não existe correlação entre disponibilidade de material e a realização da vídeo. Isso tem muito mais a ver com a expertise. Próximo. Bem, essa questão do desenvolvimento da expertise de VATs, ela esbarra com o assunto final que eu vou comentar, que é a robótica. Por quê? Porque a cirurgia por vídeo, apesar de ela ter evoluído muito em termos de ótica e grampeadores, os instrumentais são muito semelhantes ao que o Jacobeus usava. É uma pinça comprida que você tem uma articulação numa ponta e na outra. A robótica ela vem para agregar muito, apesar de ela não ter sido desenvolvida originalmente para como um material com o objetivo de ter maior destreza, ela foi desenvolvida para que houvesse a telecirurgia. A gente vê que os robôs cirúrgicos acabaram sendo desenvolvidos muito mais ao longo do tempo, agora mais recente, como material que permite uma manipulação muito melhor de tecidos e com muito mais precisão. Próximo. E esse trabalho, apesar da gente já ter robôs desde início do ano 2000, na cirurgia torácica, assim como aquele trabalho do Makina talvez tenha chamado muita atenção para a lobectomia por vídeo, esse trabalho do Serfolio chamou muita atenção para a cirurgia robótica. O Serfolio, que todos conhecem, um cirurgião que tinha um volume muito grande de cirurgia aberta, era contra a videocirurgia, ele, a partir do ano 2010, migrou completamente para a cirurgia robótica e publicou os primeiros estudos. Esse estudo foi talvez o mais relevante, publicado também no Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, em 2011, e ele mostrou com 106 casos comparados com 318 pacientes que ele tinha operado no ano anterior por cirurgia convencional, um tempo de drenagem muito menor, um tempo de internação muito menor e uma morbidade realmente inferior. Esses dados, com tempo de drenagem de 1 dia e meio, tempo de internação de 2 dias, mortalidade zero em 100 casos, foi o que realmente chamou muita atenção da comunidade cirúrgica para, então, a cirurgia robótica que estava começando. Próximo. Aqui na USP, a primeira cirurgia robótica foi feita em 2015. Vejam aí a gente fazendo a simulação para o primeiro caso. O nosso primeiro modelo aí foi o Herbert, que está deitado aí, mas a gente não operou, foi só essa simulação. A gente viu o professor Paulo ali também orientando. E, próximo. Em 2016, a gente publicou a nossa primeira experiência com os 10 casos iniciais, que fizeram parte da nossa análise interina de segurança. Esses pacientes tiveram uma evolução muito boa, assim como era
já publicado na literatura, a maioria deles teve alta em até 72 horas, como vocês podem ver na tabela. O único problema ainda naquele momento era um grande tempo de cirurgia. Próximo. E a literatura na cirurgia robótica continua evoluindo também. Esse trabalho do Daniel Oh, que foi publicado em 2017, já mostra um crescimento de 7% para 17% em termos de número de cirurgias robóticas, de lobectomias robóticas realizadas nos Estados Unidos, de acordo com o banco de dados Premier. Próximo. E esse estudo também mostrou, quando comparado a robótica com a cirurgia aberta, uma redução de mortalidade na cirurgia robótica. A gente vê ali de 2,2 na cirurgia aberta para 1,3 na cirurgia robótica. Isso por scores de propensão. E quando comparado a cirurgia robótica versus a cirurgia por vídeo, não foi possível detectar diferença em termos de mortalidade, mas a gente já vê uma redução em termos de morbidade. Então, a literatura vem evoluindo. Próximo. Nós, em 2019, publicamos a experiência, que hoje é a maior experiência da América Latina, com 200 casos, hoje já estão mais de 500, próximo. Mas o que é muito interessante é ver esses dados, né, desse trabalho, que é um estudo observacional, foram 164 ressecções anatômicas pulmonares, e a gente vê uma mortalidade muito baixa, de 0,6%, tempo mediano de internação de 3 dias e 20% de morbidade. Próximo. Próximo. Esse crescimento da cirurgia robótica dentro do grupo culminou o ano passado, quando a gente fez esse Masterclass, que foi o primeiro Masterclass internacional de cirurgia robótica. A gente reuniu as grandes lideranças da cirurgia robótica nacional e 2 convidados internacionais, dando um pontapé aí para uma disseminação, à semelhança do que foi feito com a videocirurgia ao longo de toda a nossa história, a disseminação do conhecimento sobre essa técnica. Próximo. Esse é um estudo que vai ser publicado em breve, que é um ensaio clínico randomizado, próximo, no qual a gente comparou os desfechos de 90 dias da cirurgia robótica versus a cirurgia por vídeo para lobectomia pulmonar, próximo. Foi um estudo pequeno, com 37 casos robóticos versus 39 vídeo, próximo. E o que a gente encontrou basicamente foi uma redução significativa no número de readmissões em 90 dias. A gente vê uma diferença em termos de número de complicações, uma diferença absoluta. Isso não deu significâncias estatísticas, mas infelizmente o estudo é pequeno, então isso realmente não teria poder estatístico para determinar. Próximo. Mas isso já nos deixa entender que existe uma tendência a melhores resultados com a cirurgia robótica. Próximo. Nós fizemos análise de custo, isso também é um estudo que a Juliana, nossa assistente, também está ajudando muito a conduzir, e apresentamos isso na STS ano passado, mostrando que, a despeito de o que nós imaginamos que a robótica seja muito mais caro, isso não aconteceu. Os números da cirurgia robótica foram muito semelhantes aos custos da cirurgia por vídeo. Próximo. E daí saíram diversos estudos do nosso grupo sobre a cirurgia robótica em situações mais complexas, tratamento do câncer de pulmão, do timoma, segmentectomias, próximo. E, inclusive, com procedimentos mais complexos, como as broncoplastias. Então, o que a gente vê, isso aí vai ser uma opinião pessoal, é que a cirurgia robótica, ela ganha muito em simplificação dos procedimentos mais complexos. Então, tumores centrais, segmentectomias, broncoplastias, que são possíveis de serem realizadas certamente por videotoracoscopia, ficam muito mais fáceis quando realizados por cirurgia robótica. Como vocês podem ver aí, a passagem dos fios, etc. A gente já tem 10 broncoplastias robóticas, isso vai ser tema de um paper que está sendo escrito pelo Dr. Pedro, que agora está também nosso egresso, que está lá em Salvador, e a técnica em si se transforma em algo que é viável e acessível a todo mundo. Próximo. E agora é o nosso grande desafio, né? A cirurgia minimamente invasiva, ela iniciou no grupo, como eu mostrei, para as ressecções pulmonares em 2010, então até 2009 a gente ensinava os residentes
como a foto à esquerda. Em 2014, tivemos já que migrar para ensinar os residentes a fazer cirurgia por vídeo. Próximo. E agora a gente está com um novo desafio, que é entender como que vamos implantar a cirurgia robótica para os residentes dentro do contexto aqui do nosso hospital, que é um hospital de ensino. Próximo. Então, concluindo, a gente vê que a cirurgia minimamente invasiva evoluiu muito rapidamente nesses últimos 30 anos. É muito curioso a gente ver aquele trabalho que foi publicado pelo nosso grupo sobre cirurgia mediastinal. O tempo mediano de internação dos pacientes era de 5 dias. Isso já por vídeo. E agora, após a robótica, a gente vê o tempo de internação mediano de 2 dias, quer dizer, menos da metade. Isso não foi só a técnica que mudou, foi todo o contexto minimamente invasivo que mudou. E a gente vê que a nossa disciplina incorporou essas novas técnicas e se manteve sempre na fronteira do conhecimento, desde o início, lá na década de 90. E agora nós temos que ficar atentos aos próximos desafios, que vão envolver a digitalização da cirurgia e o uso da inteligência artificial. É isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o professor Paulo e a gente vai avaliar se teve algumas perguntas no chat. Parabéns, Terra. Acho que foi uma ótima apresentação. O que eu gostaria de comentar é em relação à questão do aprendizado, né? Quer dizer, eu sou da geração que começou só com cirurgia aberta, o vídeo apareceu, e como você comentou, o vídeo, ele acrescentou muito quando se pensou em simpatectomia, quando se pensou em intervenções sobre a pleura, no tratamento do pneumotórax, recidivante e outras. Mas, pelo tipo de instrumental grosseiro, que demorou muito tempo para progredir, ele não é tão fácil o aprendizado para lobectomias, em especial para coisas mais trabalhosas e mais delicadas do ponto de vista cirúrgico. Quando eu comecei a utilizar o robô, eu senti muito mais facilidade. Eu achei que o aprendizado com o robô, pelo tipo de instrumento que tem, pelo fato de ser visão 3D, pelo fato de ser um material muito já de início muito mais delicado do que a de vídeo ainda hoje, eu achei muito mais simples e muito mais seguro, na verdade, para procedimentos de grande porte. Claro, para procedimentos de pleura, simpatectomia, obviamente isso não se aplica. E um outro dado que eu acho interessante, que eu gostaria de comentar, em relação aos grampeadores. Eu lembro quando a gente começou a fazer grampeadores, teve trabalhos que nós fizemos até em cães, aqui há muito tempo atrás, quando o grampeador iniciou no Brasil, o grampeador aberto ainda. Nós fizemos um trabalho comparativo de sutura brônquica em cães, comparando sutura aberta versus grampeador, e logo na sequência relatamos uma experiência de uso em lobectomias, e tinha muita crítica na ocasião de vários serviços, dizendo que não precisava, que o grampeador era muito caro, que encarecia muito a cirurgia e que era totalmente desnecessário. Naquela ocasião, até poderia ser pensado, poxa, mas será que precisa mesmo? Nós sabemos fazer tão bem a céu aberto, mas certamente é um progresso que leva a outro, né? Então, o fato de surgir os grampeadores progredirem, apesar de eu ainda achar que eles ainda são meio um trambolho, vamos assim dizer, acho que ainda tem que progredir bem mais, acho que já progrediu muito, mas o grampeador ainda é, em parte, uma coisa meio grosseira dentro da cirurgia, mas ela possibilitou os passos seguintes, quer dizer, se não houvesse o grampeador, seria muito difícil fazer lobectomia por vídeo, e se não houvesse grampeador, seria muito difícil fazer lobectomia por robô. Então, é um passo que, muitas vezes, quem está lá na frente, quem está desenvolvendo o produto na indústria, está vendo o que vai acontecer em 10 anos, em 15 anos. E, às vezes, o cirurgião do dia a dia está vendo só o que está acontecendo hoje e, portanto, não percebe tanto a implicação disso de médio e longo prazo. Eu gostaria de, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta ao Terra, por favor, se manifeste agora, porque nós vamos passar para um caso, nós, já pelo horário, vamos certamente apresentar um caso só, e daqui a pouquinho eu passo para o Fábio Minamoto para apresentar esse caso. Se alguém quiser se manifestar, por favor, o faça agora.